bem-vindos ao Canto da Costura. Este é o primeiro vídeo comigo aqui presente. É apenas uma experiência, vamos ver como é que corre, mas eu penso que pode trazer vantagens para explicar muitos dos pormenores dos projetos que é difícil passar através de fotografia. Eu vou tentar manter no blog também um tutorial em fotografias, talvez um bocadinho mais simples, mas se ficarem com alguma dúvida podem sempre recorrer aos vídeos que vou colocando no YouTube. Okay? Vamos começar então. O que vos trago hoje então, vamos finalizar o projeto que começámos com o English Paper Piecing. O que eu vos trago hoje é apenas um simples exemplo do que é possível fazer. Para vos ajudar ideias e para vos ajudar, eu criei um álbum no Pinterest que vou partilhar por baixo no link na descrição do vídeo e que podem ver o mundo que é possível criar com o English Paper Piecing. Aquilo que eu decidi fazer com esta pequena flor que fizemos, espero que desse lado também tenham feito, e se fizeram, por favor, partilhem para eu poder ver. É uma espécie de um quadro, digamos assim, é um mini quilt que pode ser pendurado numa parede e vai ser um presente de aniversário um bocadinho atrasado, mas que vai do coração. Então o que é que vamos precisar? É muito simples o que vamos fazer. Vamos precisar naturalmente da flor que fizemos em English Paper Piecing. Vamos precisar de 2 pedaços de tecido, um para a frente e outro para trás do quadro que vamos fazer. Se repararem, o tecido branco que eu tenho aqui é ligeiramente maior do que o tecido azul, que neste caso é uma ganga que eu estou a utilizar, é ligeiramente maior. Isto porquê? Porque como vamos fazer um quilt, convém que tanto o enchimento como o tecido que vamos utilizar da parte de trás deve ser ligeiramente maior, porque os tecidos tendem a fugir um bocadinho. E assim garantimos que no final, quando precisarmos de cortar para o tamanho certo, vamos ter margem suficiente para ficarmos com o tamanho que quisermos. Neste caso vou estar a utilizar para a minha pequena flor, vou estar a utilizar um retângulo para a frente com cerca de 30 cm e o de trás vai ter cerca de 34 cm e o objetivo é colocá-lo assim, ligeiramente no centro da peça. Como não podemos fazer um quilt sem enchimento, o que eu decidi trazer hoje não é o tradicional enchimento do quilting. No quilting normalmente utiliza-se o batting, que pode ser de algodão, uma mistura de algodão e acrílico ou de lã. Mas eu hoje, como queria uma peça com alguma estrutura, digamos assim, lembrei-me de experimentar utilizar o estabilizador de malas. Vocês já viram alguns trabalhos que eu partilhei aqui feito com este estabilizador e que permite que as peças no final fiquem com uma forma relativamente bem definida. E como era isso que eu queria para esta peça, vamos experimentar. Eu nunca experimentei fazer isso, vai ser a primeira vez, vamos ver se resulta. Mas na verdade nós podemos sempre experimentar novas utilizações para os materiais, mesmo que a especificação do fornecedor não o indique para isso. Ou seja, neste caso isto é vendido como um estabilizador para malas ou para bolsas. E vamos tentar fazer um quilt. Qualquer dúvida que tenham, porque é a primeira vez que eu vou filmar, espero que a coisa corra bem. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, comentem em baixo no vídeo ou no blog, como preferirem, e eu vou tentar responder da melhor forma. Vamos cozer? Ora então, já vos disse quais são os tecidos que nós vamos precisar e também qual foi o enchimento que vão precisar, que no fundo deve ter mais ou menos o mesmo tamanho ou ligeiramente inferior ao tamanho do tecido da parte de trás. Vamos precisar também de um walking foot. Eu já várias vezes falei do walking foot nos tutoriais do Canto da Costura, e o walking foot é exatamente este calcador. Vocês podem perguntar, mas eu preciso mesmo de um walking foot para poder fazer quilting? Sim e não. É muito difícil fazer quilting sem o walking foot, porque estamos a trabalhar e a cozer 3 camadas de tecido. Temos a parte da frente, a parte de trás e o enchimento.
Isso numa máquina de costura faz com que o tecido de baixo e o tecido de cima não sejam puxados da mesma forma devido à espessura com que no fundo a nossa sanduíche fica. O que é que o Walking Foot faz diferente face a um calcador normal de costura? Permite, no fundo, a mesma forma como é puxado o tecido de baixo, com estas lagartinhas que a máquina tem aqui, que vão puxando o tecido, o Walking Foot simula exatamente o mesmo movimento. E isto permite o quê? Permite que tanto o tecido de baixo como o tecido de cima sejam puxados ao mesmo tempo. E vai impedir, por exemplo, que o tecido fique cheio de rugas, ou que os tecidos se desloquem. Eu há bocado expliquei-vos que a parte de trás deve ser ligeiramente maior que a da frente, porque pode haver uma ligeira alteração da posição do tecido. Isso é ainda pior se nós utilizarmos um calcador de costura. Agora, é possível cozer e fazer um quilting com um calcador normal, só que vão ter mais problemas, vai dar muito mais trabalho e provavelmente no final não vão ter digamos que um quilting tão bonito como utilizando o Walking Foot. No caso da minha Bernina, como é uma edição especial mesmo para quilters, já trazia este Walking Foot, que é específico da Bernina, é exclusivo para as máquinas deles e penso que não é adaptável a qualquer outra máquina, mas existem calcadores universais. Por exemplo, quando eu tinha a Cristelta, eu tinha um Walking Foot universal e conseguia fazer quilting na mesma com aquela máquina. Por isso o Walking Foot não é específico para máquinas de qualidade superior, com uma máquina mais corrente, digamos assim, mais simples, podem utilizar e fazer quilting na mesma. Vamos precisar de fio. Por favor, escolham para o quilting um fio de boa qualidade, isso faz toda a diferença no trabalho. Eu tenho alguma preferência por fios de algodão quando trabalho com tecidos de algodão, e quando uso branco, uso quase exclusivamente estes cones, porque eu também já falei disso num post do Canto da Costura. Fica muito mais barato utilizar, para quem faz muita costura, digamos assim, compensa muito este cones porque fica muito mais barato do que comprar carrinhos mais pequenos, para além de que não tem que estar sempre a mudar o carrinho se tiverem a fazer um projeto grande. Para além de que estes cones vão durar imenso tempo. Eu já tenho este aqui provavelmente há uns bons meses e eu costuro com alguma frequência, e por vezes trabalhos que consomem muito fio, como é por exemplo o caso do quilting. O quilting é muito consumidor de fios porque estamos a fazer costuras mais ou menos complexas, por isso é um bom investimento. Eu nunca vi cá em Portugal cones de algodão, com fio 100% algodão, em cores, mas eu penso que existe. Provavelmente para a indústria isso será muito mais fácil, mas em lojas eu nunca vi, só vi em preto e em branco. Por isso quando eu preciso de utilizar uma cor, tenho que obrigatoriamente recorrer aos carrinhos de cores, sendo que eu tento comprar com uma metragem superior se for um trabalho ou uma cor que eu facilmente vou incorporar noutro projeto. E por fim vamos utilizar tesoura e alfinetes, utilizem os que preferirem, para podermos segurar as camadas de tecido e de enchimento. Antes de passarmos à costura, queria só mostrar-vos aquilo que é o enchimento normal de quilting. Este que eu tenho aqui é 100% algodão. Eu nunca trabalhei com 100% lã. Este posso recomendá-lo, que resulta em trabalhos muito bons. Tem vantagem, pode ser passado a ferro. Normalmente muitas lojas vendem o chamado Dracalon, que é uma manta acrílica que é 100% poliéster e que não pode ser passada a ferro. Em termos de lavagem das peças, por exemplo, se estiverem a fazer uma manta, também condiciona muito
a lavagem da peça. E em termos de costura e de resultado final, eu acho que o trabalho não fica tão bonito quanto utilizando este tipo de enchimento. Este é um enchimento relativamente fino, provavelmente adequado para mantas de verão ou simplesmente mantas decorativas. Se quiserem uma manta um pouquinho mais quente, podem optar pelo enchimento de lã, se for mesmo para o inverno. Se quiserem apenas uma manta mais grossinha, podem utilizar, por exemplo, 2 camadas deste batting. Vocês estão a ver aqui um quadradinho bem pequeno, porque eu guardo tudo o que me sobra de batting. Eu também já falei disso num canto da costura. Este é um material muito versátil e pode ser muito aproveitado, porque se nos sobrarem vários retalhinhos, nós podemos uni-los e reaproveitar para uma peça maior. Por isso não deitem fora e aproveitem. Ora então, vamos começar. Para começarmos esta peça, aquilo que eu pensei foi iniciar primeiro a aplicação da flor no tecido da frente. Isto porquê? Porque se nós formos já avançar para o quilting, vai acontecer 2 coisas. Vai acontecer que vamos ficar com linhas de costura marcadas na traseira do trabalho com o formato da flor. Eu não queria isso. Por isso aquilo que eu vou fazer é aplicar primeiro a flor no tecido da frente, ok? Vamos cozer com um pontinho aqui à beira, e aqui podem utilizar o que for da vossa preferência. Podem utilizar um ponto zigue-zague, aproveitem os pontos decorativos que quase todas as máquinas têm para este tipo de trabalho que fica muito bonito. Eu neste caso vou utilizar um ponto normal de costura e vou costurar aqui à margem da flor para aplicar primeiro. Só depois é que vou fazer a sanduíche e depois vamos fazer então o tal quilting, ok? Eu vou então aplicar a flor e já volto. Ora então, eu estou de volta, já temos aqui a flor totalmente aplicada ao tecido. Como vos tinha dito, eu simplesmente cozia toda a volta da parte exterior dos hexágonos para garantir que ficava tudo bem preso no tecido da frente. Quando terminei toda a volta, achei que a peça ia ficar mais segura se eu aplicasse um ponto de reforço. Então o que é que eu fiz? Se vocês conseguirem ver, existe aqui um ponto neste hexágono central, que no fundo o que eu fiz foi cozer mesmo por cima da união entre os vários hexágonos, e assim garante-me que a peça, neste caso a flor, vai ficar segura a toda a volta, mas também no centro. Isto vai impedir que o tecido enfole, por exemplo, quando estiver pendurado. Isto é uma questão de preferência pessoal. Se quiserem, vocês podem mesmo fazer aqui a toda a volta destas costuras, podem cozer com ponto decorativo, com ponto corrido. Deixo isso ao vosso critério para fazerem como preferirem. Ok? Agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer a sanduíche para prepararmos o quilting, ok? Ora então, para começarmos, para fazermos o nosso quilting, e agora que já aplicámos a flor, o que temos que preparar é a sanduíche. E esta preparação funciona sempre da mesma maneira, independentemente do projeto que estão a fazer. Ok? Vamos começar por dispor primeiro o tecido de trás, ok? E aqui, se tiverem a trabalhar, por exemplo, com um tecido que é estampado, ok? Tem que pôr o direito do tecido para baixo, ok? Avesso para cima. Okay? Colocamos de seguida o enchimento, ok? Quer seja este estabilizador, quer seja manta Dracalon, seja batting, o que estiverem a utilizar, é indiferente, ok? E colocam em cima do tecido de baixo. E a seguir vamos colocar por cima o nosso tecido da frente com avesso para cima, ok? Pronto, esticamos muito bem. Este é um trabalho pequeno, por isso não dá muito trabalho, nem é nada de muito complexo, ok? E a seguir vamos alfinetar. A regra básica para
alfinetar, quer seja utilizando estes alfinetes normais de costura, quer seja utilizando, por exemplo, alfinetes dama. Existem uns alfinetes dama específicos para quilting que têm uma parte que é mais curva, tem uma espécie de uma barriga, digamos assim, que permite agarrar com mais facilidade as camadas todas de tecido. E a regra básica para alfinetar um quilting, quer ele seja um projeto pequeno ou grande, é começar sempre do centro para fora. Isto permite-nos o quê? Permite-nos garantir que o tecido no final não fica com rugas, porque se nós começarmos pelo centro, ok? E com este enchimento não é muito fácil alfinetar porque ele é bastante grosso. Ok, vamos pôr o primeiro alfinete, já está. Pronto, o que nós vamos tendencialmente fazer sempre é, a seguir a colocar um alfinete, esticar o tecido. Portanto, quando fazemos do centro para fora, garantimos sempre que a nossa parte de cima do nosso trabalho vai ficar sempre esticadinha, ok? E não vamos ter aqui rugas desnecessárias. Então, eu vou colocar nesta peça, como é muito pequena, nós não precisamos de muitos alfinetes, mas se tratasse, por exemplo, de uma manta, estamos a falar de um consumo considerável de alfinetes para garantir que nada se movimenta muito. Como eu já vos disse, vai acabar sempre por haver algum deslocamento dos tecidos. Atualmente já existem também no mercado sprays específicos para quilting, que no fundo vão funcionar como uma espécie de uma cola temporária que depois sai com uma lavagem, mas eu penso que isso só compensará para quem faz trabalhos de mantas, por exemplo, porque são produtos relativamente caros e que só trarão retorno no investimento se o fizermos um trabalho muito grande. Para trabalhos assim relativamente pequenos, nunca considerei necessário experimentar, que nem sequer nunca experimentei esses produtos. Pronto, então temos a nossa sanduíche, que é assim normalmente, que é nomeada, digamos assim, preparada para começarmos a fazer o quilting. E agora o que é o quilting? O quilting é a arte de juntar a sanduíche. Então, no fundo é cozer as 3 camadas de material que temos aqui. Agora, o quilting é muito diverso, isto é um mundo nos Estados Unidos, existem muitas associações dedicadas só a isto. Eu estudei um bocadinho a questão do quilting, porque é uma arte muito antiga e que tem uma história muito bonita por trás, mas também existem muitas guerras e muitas opiniões diversas sobre como fazer quilting. Eu vou-vos deixar aquilo que eu habitualmente faço, que é quilting em linha reta ou em linhas semi-retas, digamos assim. Aquilo que eu vou fazer hoje não será uma linha reta. E depois existe o quilting livre. O quilting livre é muito bonito em termos de resultado final e significa fazer desenhos com a máquina a costurar. É quase como se fosse um bordado, só que esse quilting livre é feito com as lagartinhas da máquina descidas, ou seja, somos nós que temos que movimentar o tecido e ir cozer. E isso é muito difícil de alcançar uma perfeição no trabalho, digamos assim, porque no fundo somos nós que estamos a definir o tamanho do ponto. A Bernina, por exemplo, eu não conheço para outras marcas, mas a Bernina já tem uma máquina que é uma gama superior à minha, a seguir, que já traz um mecanismo que permite, mesmo com o quilting livre, ou seja, sermos nós a guiar o tecido, a fazer pontos sempre iguais. Isso facilita muito em termos de resultado final. A minha não permite isso. Eu confesso que já experimentei, ainda não desisti totalmente de tentar aprender, mas é bastante difícil e exige muito treino para se conseguir um trabalho final com qualidade. Por isso, enquanto eu não consigo atingir essa perfeição, eu sou uma perfeccionista por natureza, vou fazendo quilting com linhas direitas ou ligeiros ondulados, que eu acho que resultam em trabalhos igualmente bonitos, e é isso que eu vou fazer hoje, mas também deixo ao vosso critério o que é que querem fazer. Podem, por exemplo, utilizando giz de alfaiate, marcar linhas e podem fazer, por exemplo, quadrados, ou podem fazer simplesmente linhas paralelas, que podem utilizar o calcador como guia para fazerem linhas direitas. Aquilo que eu vou fazer é, no fundo, um ligeiro ondulado, e vou fazer isso exclusivamente fora
do hexágono, porque eu não quero que linhas aqui por cima. Eu vou utilizar uma linha, ainda não decidi bem se vou utilizar um azul escuro ou um preto nesta ganga, porque no fundo o que eu quero que se destaque nesta peça é o hexágono, são os hexágonos e não o quilting em si. O quilting vai ser só apenas algo acessório, por isso eu não vou passar por cima. Vou fazer sempre as linhas em volta do hexágono para unir as três camadas. E vamos mostrar assim que tiver terminado, ok? Até já então. Olá, então já temos aqui a nossa peça toda quiltada. Como podem ver, eu optei por fazer uma espécie de um ondulado, digamos assim, com um ponto simples de costura. Aqui também vocês, se quiserem, podem utilizar pontos decorativos da vossa máquina. Eu propositadamente não fiz com que as ondinhas ficassem muito certinhas, queria que fosse uma coisa muito natural, digamos assim. Não estive muito preocupada se ficavam iguais, se não ficavam, ou se, por exemplo, aqui começavam de mais ou menos onde a outra acabava. Foi uma coisa muito de improviso que saiu no momento. O que é que falta agora para terminarmos a nossa peça? Vai ser cortar o excesso de enchimento e de tecido de trás para a peça ficar com o tamanho que nós desejarmos. Neste caso eu vou cortar a minha para ficar com 30 por 30, um quadrado de 30 por 30. Do outro lado, como vocês podem ver, pelo facto de eu não ter quiltado por cima do hexágono, ficou esta zona aqui, que não é algo que me incomode, mas eu também não queria que ficasse aqui o formato do hexágono. Mas isso é uma questão pessoal, vocês podem fazer como entenderem. Fica totalmente ao vosso gosto, ok? Depois de cortado, vou aplicar um viés em volta, que na verdade este não é um viés verdadeiro, ou seja, o tecido não foi cortado na diagonal, como eu já vos expliquei no outro canto da costura, mas uma vez que esta peça é de linhas direitas, não havia qualquer necessidade de eu estar a cortar o tecido em viés, que para além de estragar muito mais tecido e termos que fazer muito mais uniões no viés, não teria qualquer utilidade nesta peça. Por isso o viés só é importante para formas curvas, porque é o que permite que o tecido se ajuste a uma linha curva. Neste caso, como estamos a falar de um quadrado, eu optei por simplesmente cortar tiras de tecido que uni pelo método do viés, na mesma, para garantir que não ficamos aqui com costuras, porque, como podem ver, se fica na diagonal, quando nós dobramos o viés, elas não se vão encontrar e então fica muito mais lisinho. Vocês podem estar a estranhar este viés, porque é simplesmente uma tira de tecido dobrado ao meio. Neste caso é uma tira de tecido com 4 cm de largura, e eu optei por fazê-la assim porque eu não quero que se fique a ver uma linha de costura aqui. Então o que é que eu vou fazer? Ao contrário da forma de aplicar viés que eu vos expliquei, vou aplicar o viés à mão, ou melhor, parcialmente à mão. Vou primeiro com a frente do tecido, do trabalho para cima, vou aplicar o viés tal e qual como eu vos expliquei no canto da costura. Vou colocá-lo aqui na beirinho, com a parte que não é a dobrinha, ou seja, a dobrinha para dentro e a extremidade para fora. Vou unir e vou costurar a toda a volta. A seguir o que eu vou fazer é simplesmente pegar no viés, virar para a parte de trás do trabalho e cozer com um pontinho à mão, porque assim permite-me ficar com o viés aplicado bonito na frente, sem qualquer ponto de costura, uma vez que este é um trabalho decorativo. Mas mais uma vez, esta é uma questão de gosto pessoal. Se preferirem aplicar viés toda a máquina, como eu vos expliquei, é só seguirem os passos lá, está bem? Pronto, eu vou voltar então já com a peça pronta para vos mostrar como é que ficou. Até já! Ora, então, depois de aplicarmos o viés, cá está então a peça terminada, para vos mostrar. Vou mostrar-vos aqui em pormenor como é que eu apliquei o viés. Como eu vos disse, eu apliquei o viés do lado do direito, ok? Com os cantinhos, com a técnica que eu já vos expliquei no canto da costura.
e depois do outro lado foi cozido totalmente à mão, como eu vos disse, porque não queria que se visse. Como veem, fica praticamente invisível a costura. Se preferirem cozer à máquina, aconselho sempre a aplicarem primeiro o viés do lado do avesso, depois virarem para o lado do direito e então depois cozerem aqui, porque assim garantem que pelo menos do lado do direito vão ficar com um acabamento mais bonito. Como o objetivo era ser um quadro, o que é que eu fiz? Utilizando uma fita grega, fiz uma pequena presilha e apliquei uma pequena medalhinha, apenas um pormenor, que diz feito com amor, e que vai permitir pendurar na parede. E pronto, temos a nossa peça prontinha para ser enviada para terras distantes, por acaso, como uma prenda de aniversário. E o primeiro canto da costura em formato vídeo chega ao fim. Espero que tenham gostado deste pequeno projeto e que tenha servido no fundo para aprender uma nova técnica. E já sabem que se quiserem podem mostrar os vossos trabalhos, enviem-me os links dos vossos blogs ou simplesmente fotografia, e eu terei todo o prazer em ver e em partilhar no blog. Espero que tenham gostado e até à próxima!